Os Lobos Não Choram, de Farley Mowat. Capítulo 5 – Contato. Naturalmente fiquei decepcionado com o fato de meu primeiro encontro com os lobos, devido à ausência dos lobos, não ter acontecido, mas houve compensações. O jovem dono dos cães era, como vinha saber, um caçador de peles de ascendência esquimó e branca, que tinha a algumas milhas de distância uma cabana feita sob medida para servir de base permanente. Com exceção de um pequeno grupo de esquimós, inclusive a família de sua mãe, que morava a cerca de 70 milhas ao norte, esse jovem, que se chamava Mike, era o único habitante humano de uma área de mais de 10 mil milhas quadradas. A novidade era ótima, pois garantia que meus estudos sobre os lobos não seriam prejudicados pela ingerência humana. A princípio, Mike tratou-me com alguma reserva, para não dizer desconfiança. Durante seus 18 anos de vida, nunca soubera que um avião tivesse descido por aqueles lados das Barren Lands. E, na verdade, ele só vira 2 ou 3 aviões até então, nenhum deles em terra. Por isso, não lhe foi fácil entender que um aparelho que ele, ainda por cima, nem vira nem ouvira, tivesse me depositado no meio do seu lago, junto com uma enorme pilha de equipamentos. No início de nosso relacionamento, ele tendeu a dar uma explicação sobrenatural para minha presença. De seu pai, um negociante branco, aprendera sobre cristianismo o suficiente para ficar alerta contra o demônio. Assim, não se arriscava. Durante os primeiros dias seguintes, não abandonou um só momento a carabina 30 por 30 e se mantinha à distância, mas tão logo introduzi nos mistérios do suco de lobo, ele a pôs de lado, aparentemente convencido de que, se de fato eu era o demônio, tinha agrados muito poderosos, impossíveis de resistir. Talvez porque não soubesse o que fazer comigo, Mike conduziu-me para sua cabana naquela primeira noite. Embora estivesse longe de ser um palácio, feita de estacas e coberta com peles de caribu se despedaçando, logo vi que ela serviria para meus propósitos. Tendo sido autorizado pelo Ministério a contratar a ajuda de elementos nativos, contanto que as despesas não excedessem $3 por mês, fiz logo um contrato com Mike. Entreguei-lhe um vale oficial de $10 que cobria minha acomodação na cabana por 3 meses, bem como seus serviços de guia e factotum. Sabia que era um ordenado generoso, se comparado à média dos salários que as agências do governo, as missões e as companhias comerciais pagavam aos nativos da região do Ártico. Mas achei que minha extravagância seria tolerada pelo Ministério da Fazenda, tendo em vista o fato de que, sem a ajuda do Mike, meu próprio ministério poderia perder cerca de $4 mil em equipamentos assim que o lago degelasse. Pela natureza de certos fatos subsequentes, hoje me parece que o trato foi um tanto unilateral e que Mike não deve ter compreendido bem todas as suas implicações. De qualquer forma, ele me ofereceu seus cães para transportar os suprimentos e equipamentos até a cabana. Por muitos dias fiquei totalmente entregue ao trabalho de desempacotar o equipamento e montar o laboratório de campo. Enquanto isso, foi obrigado a usurpar a maior parte do exíguo espaço da cabana. Podia ficar pouco tempo com Mike, mas observei que ele tinha um ar bastante preocupado. Contudo, já que até ali ele me parecera um tipo naturalmente taciturno, exceto com os cães, e como não achasse certo interferir em seus assuntos pessoais, pois afinal eu mal o conhecia, não fiz esforço para descobrir a razão daquele sofrimento. Não obstante, tentava às vezes diverti-lo, fazendo-lhe demonstrações dos equipamentos científicos. Essas demonstrações pareciam fasciná-lo, embora não alcançassem o efeito visado, qual seja, o de diminuir o seu alheamento. Pelo contrário, ele assumiu o ar ainda mais ausente. Quando lhe mostrei o cianureto para convencer lobos e lhe expliquei que o efeito era instantâneo e não deixava nenhum vestígio, Mike começou a dar sinais evidentes de comportamento irracional. Passou a andar com uma vara comprida e até mesmo antes de se sentar à mesa rústica para comer, cutucava a cadeira e às vezes o prato de comida de uma forma muito peculiar. Cutucava também as botas e roupas antes de se vestir pela manhã. Em outra ocasião, quando lhe mostrei 4 ratoeiras de bom tamanho que pretendia usar para apanhar pequenos mamíferos, tendo em vista a identificação de restos de animais encontrados no estômago dos lobos,
e lhe expliquei que o preparo de um esqueleto de rato para figurar como espécime do museu requeria a sua fervura. Ele saiu da cabana em silêncio e dali em diante se recusou a fazer as refeições na minha companhia. Não fiquei muito alarmado com esse comportamento porque tinha algum conhecimento de psicologia e reconheci os sintomas de uma personalidade introvertida. Mesmo assim, tomei a resolução de tentar fazer Mike se abrir. Uma noite dei um jeito de levá-lo até o canto onde havia montado o laboratório portátil e orgulhosamente lhe mostrei minha coleção de escalpelos novinhos em folha, tesouras para cortar ossos, colheres para remover a massa encefálica e outros instrumentos complicados que iria usar para fazer autópsias em lobos, caribus e outros animais. Tive certa dificuldade em explicar a Mike o que era uma autópsia. Por isso abri um livro de patologia numa página dupla que apresentava a ilustração colorida de um abdômen humano sendo dissecado e a mostrei a ele. Com mais desenvoltura, graças ao recurso visual, retomei a explicação, mas logo notei que havia perdido meu público. De costas, Mike estava se afastando lentamente em direção à porta. Os olhos negros fixos em mim, com uma expressão de horror que se intensificava, logo me dei conta de que ele interpretara mal o que eu estava lhe dizendo. Precipitei-me em sua direção tentando tranquilizá-lo, mas esse movimento o fez virar-se e sair pela porta fora numa corrida desabalada. Não o vi senão na tarde do dia seguinte, quando, ao voltar para a cabana após armar uma ratoeira, encontrei-o empacotando suas coisas como se fosse fazer uma longa viagem. Falando tão baixo e rápido que tive dificuldade de entender, explicou que havia recebido um chamado urgente do acampamento dos esquimós para ir ver a mãe adoentada e que talvez ficasse lá por algum tempo. Dito isso, correu até onde estavam os cães já arreados e, sem mais palavras, saiu a toda velocidade para o norte. Senti sua partida, pois, embora gratificante do ponto de vista científico, a ideia de que agora estava completamente só com os lobos da região parecia intensificar a atmosfera de o cão de Baskervilles, que dominava aquelas terras desoladas e castigadas pelo vento. Até então, não tinha bem claro para mim qual o melhor método de aproximar-me dos lobos e gostaria de ter tido Mike ao meu lado para as primeiras apresentações. Mas uma mãe doente tinha precedência até mesmo sobre minhas necessidades como cientista, embora nunca tenha conseguido compreender como Mike soube que a dele estava doente. O grave problema da melhor maneira de fazer contato com os lobos ficou em suspenso enquanto comecei a organizar meu programa de estudos, extremamente pormenorizado. O tópico comportamento sexual, por exemplo, compreendia 51 subtópicos, todos requerendo investigação. Quando a semana terminou, meu papel já estava quase acabando. Chegara o momento de sair e vaguear pela redondeza. Sendo novo nas Berrylands, propus-me a conhecer a região, mas com cautela. Por isso, em minha primeira excursão, contentei-me em traçar um círculo no raio de 300 metros da cabana. Essa expedição me revelou pouca coisa, além da presença de 400 ou 500 esqueletos de caribus. Na verdade, toda a área adjacente à cabana parecia atapetada com ossos de caribu. Como já sabia pelas informações obtidas em Churchill, que os caçadores jamais abatem os caribus, a única explicação que me ocorreu foi que aqueles animais tinham sido mortos pelos lobos. Era uma conclusão muito grave. Presumindo que a intensidade do extermínio dos caribus fosse uniforme em toda a região, a amostra que vira indicava que, em média, os lobos deviam matar cerca de 20 milhões de caribus por ano, apenas em Keewati. Depois dessa assustadora excursão pelo ossuário, o trabalho prendeu-me à cabana, e só dali a 3 dias pude sair para outro passeio. Armado de fuzil e revólver, caminhei uns 400 metros, mas não vi nem sombra de lobo. Para minha surpresa, entretanto, observei que a quantidade de ossos de caribu diminuía numa proporção quase geométrica a cada metro de distância da cabana. Perturbado com o fato aparente dos lobos preferirem locais muito próximos de uma habitação humana para perpetrar uma carnificina tão horrível, resolvi interrogar Mike sobre o assunto se ou quando visse de novo.
Nesse meio tempo, a primavera chegou com violência de um vulcão. A neve derretia-se com tanta rapidez que os rios congelados não podiam dar vazão à água, que acabou por cobri-los até uma altura de quase 2 metros acima da camada de gelo. Finalmente o gelo cedeu, explodindo como um trovão, mas logo formou uma obstrução e em pouco tempo o rio perto de onde eu morava entrou na cabana, trazendo os detritos acumulados durante todo o inverno por uma matilha de huskies. Por fim, a obstrução desapareceu e as águas recuaram, mas a cabana perdera seu encanto, pois os restos que jaziam no chão tinham quase 30 centímetros de altura e eram bastante repelentes. Decidi armar minha tenda no monte de cascalho ao lado da cabana. E naquela noite estava lá, tentando em vão conciliar o sono, quando ouvi sons desconhecidos. Num segundo estava empertigado na cama, os ouvidos atentos. Os sons vinham do outro lado do rio, ao norte, e eram uma estranha mistura de lamúrias e latidos curtos. Lentamente relaxei os dedos que agarravam o fuzil. Uma coisa de que os cientistas são adeptos é o aprendizado pela experiência. Eu não seria enganado uma segunda vez. Não tive dúvida de que os gritos chorosos eram de um husky, talvez um filhote, e deduzi que deveria ser um dos cães de Mike. Ele tinha 3 filhotes que ainda não haviam chegado à idade de receber treinamento para andar arreados e corriam soltos atrás dos outros. E se perdera e, após encontrar o caminho de volta à cabana, estava agora implorando pela vinda de alguém que fosse gentil com ele. Não cabia em mim de contentamento. Se aquele cãozinho precisava de um amigo, um companheiro, eu era o tipo indicado. Pulei da cama rapidamente, vesti uma roupa, corri para a beira do rio, pus a canoa na água e, cheio de ansiedade, remei para outra margem. O filhote continuava com seu queixume. Eu estava prestes a dar um grito para tranquilizá-lo, quando me lembrei que uma voz humana estranha poderia assustá-lo. Em vez disso, resolvi aproximar-me furtivamente e só revelar minha presença quando estivesse tão perto que pudesse chamá-lo com um sussurro. Pela natureza dos sons, presumi que o cão estivesse apenas a alguns metros da margem. Mas ao me dirigir para lá no lusco-fusco, subindo em matacões partidos e pisando no cascalho, tive a impressão de que os sons permaneciam no mesmo volume, e não me pareceu estar me aproximando do filhote. Presumi que ele se pusera a recuar, talvez por timidez. Temendo afugentá-lo de vez, continuei em silêncio, mesmo quando o lamento de repente parou, deixando-me incerto quanto ao rumo a tomar. Contudo, vi à minha frente uma escarpa e imaginei que, se a escalasse até o alto, poderia ter uma visão clara o suficiente para me permitir localizar o animal extraviado. Ao me aproximar da crista do morro, fiquei de bruços, pondo em prática as habilidades aprendidas quando era escoteiro, e com todo cuidado venci centímetro por centímetro os últimos metros. Pouco a pouco minha cabeça assomou ao topo da encosta, e lá estava o animal extraviado. Tinha se deitado, evidentemente para repousar depois da cantilena queixosa. O focinho estava a menos de 2 metros do meu rosto. Observamo-nos em silêncio. Não sei o que se passou dentro daquela maciça caixa craniana, mas minha cabeça estava tomada pelos mais perturbadores pensamentos. Eu fitava fundo o olhar de âmbar de um enorme lobo polar, talvez mais pesado que eu e muito mais versado nas técnicas de combate corpo a corpo do que serei em qualquer época. Durante alguns segundos, nenhum de nós se mexeu. Olho no olho, ficamos como que hipnotizados. Foi o lobo que quebrou o encanto. Deu um salto digno de um bailarino russo, elevando-se cerca de 1 metro do chão, e pôs-se numa fuga desabalada. Dizem os livros especializados que o lobo pode correr a 25 milhas por hora, mas aquele não parecia correr, e sim voar baixo. Dentro de segundos, já não era mais visível. Minha reação não foi tão dramática, embora muito provavelmente eu tenha feito em tempo recorde o percurso até a cabana. O trecho do rio foi vencido com tal energia que remei até a canoa ficar quase toda fora da água na outra margem. Lembrando-me então de minha responsabilidade com relação ao material científico, entrei na cabana, passei a tranca na porta e, apesar do desconforto causado pelo mau cheiro do entulho, procurei acomodar-me da melhor maneira sobre a mesa para passar a breve noite. Foi um interlúdio extenuante.
mas eu podia me dar os parabéns por ter afinal estabelecido contato, embora rápido, com a espécie a estudar. Os Lobos Não Choram, capítulo 5, Contato. Direção, Lucas Saguista. Assistente de produção, Andy Fonseca. Tradução, Maria Cristina Guimarães Aranil e Vanderlei Rodrigues da Silva. Narração, Carlos Alberto Neves. Edição de áudio e sonoplastia, Natan Prado. Revisão técnica, Andy Fonseca e Jefferson Santos. Esse projeto conta com os seguintes incentivadores: Alódia Perche Royer, Anderson Viana, Andy Fonseca, Caetano Grego, Carlos Alberto Nunes, Daniela Sakai, Elbio Duarte Júnior, Jefferson Santos, Guilherme Rodarte, Guilherme Santos, Guilherme Vitielli, Hiroshi Kozonoi, Ivo Mateus Lopes, Jesus Ederaldo Barbosa, Josiane Santiago, Julian Von Karma, Júlio César Castro, Kenzo Kozonoi, Leandro Matos, Lucas Saguista, Manuela Gabarrus, Mariana Araújo, Melânia Fiô, Mi Kozonoi, Natan Prado, Patrícia Kozonoi, Regina Santiago, Rejane Santiago Barbosa e Laila Moraes. Encerramento, Lucas Saguista. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios.